Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Histogel, sou o professor Horácio. Hoje, mais uma aula de história, seguindo aí a Idade Média, né? O feudalismo. Falamos então de bizantinos e árabes, falamos de reinos germânicos, falamos do conceito de feudalismo e hoje nós vamos falar sobre o fim da Idade Média, ou melhor, sobre a Baixa Idade Média, tá certo? Que é o período que o feudalismo entra em crise e ele passa então a ser substituído por novos modelos, em geral pelo capitalismo comercial, tá? Pelo capitalismo mercantil. Vamos estudar então um pouco de todo esse processo que também é muito intenso. Espero que você leia sobre isso, faça mapas mentais, faça fichamentos, resumos, porque esses são temas importantes que aparecem na maioria dos vestibulares. Tudo bem? Vamos começar então falando que esse período da Baixa Idade Média começa no século XI, perfeito? E do século XI em diante, nós temos um processo de passagem do feudalismo para o capitalismo, com o ressurgimento ou a revitalização das cidades, algumas cidades espontâneas começando a surgir em volta dos mosteiros, em volta dos castelos, das igrejas, com a proteção, obviamente, dos senhores feudais e do clero, vai haver então uma revitalização urbana, uma revitalização do comércio. Tá? É importante entender isso. Algumas cidades antigas lá do Império, do período romano, né, principalmente na região da Itália, principalmente, né, e algumas outras regiões da Europa Ocidental, e algumas cidades vão surgir realmente de uma certa espontaneidade por conta das novas profissões, das novas atividades ligadas ao artesanato e ligadas ao comércio que vão se desenvolver na Europa Ocidental a partir do século XI. Tá bom? Nós temos o século XI também, um período que é o fim, né, daquelas invasões que nós estudamos nas aulas passadas, as invasões vikings, magiares, sarracenas. Então há um processo de paz, né, há uma interrupção dessas revoltas, dessas guerras, dessas invasões, que vai dar uma estabilidade ao território europeu ocidental, gerando um crescimento demográfico. Então, de uma certa forma, com a ausência de guerras, com a ausência de invasões, vai haver uma calmaria, e essa calmaria faz com que a Europa passe por um crescimento demográfico, tudo bem? Vai haver, então, uma melhoria dos padrões de vida, de alguma forma, e assim por diante. Mesmo com esse crescimento, eu já falei na aula passada, que não havia um estímulo para que os servos produzissem mais, uma vez que eles ficavam com muito pouco daquilo que eles produziam. Então, à medida em que as guerras acabaram e houve um crescimento demográfico, também houve fome, ou seja, os senhores feudais ficam sempre com o excedente produtivo, deixando os servos, que são a maioria da população, com muito pouco ou basicamente com nada. E isso gerou, então, crises de abastecimento, que vai gerar uma fome muito grande na Europa por volta do século XI, XII, XIII, e vai gerar a expulsão de muitos camponeses dos feudos. Tá? Então, ou eles vão fugir, ou muitas vezes acontecia um caso deles serem expulsos dos feudos, e esses servos, então, eles vão se tornar uma classe miserável, marginalizada. Entretanto, eles começam a viver em outras áreas, viver nos núcleos urbanos, nos burgos, que são essas fortificações surgidas, então, às voltas dos mosteiros, das igrejas e dos feudos em geral. Esses servos vão dar origem a uma nova classe de artesãos, de comerciantes, que vai desenvolver a classe social que nós chamamos de burguesia. Tá? Então, a palavra burgo, ela significa fortificação. Tá? E a palavra burguês é o morador do burgo. Tá? Então, esses burgueses são inicialmente servos, fugidos, judeus, porque os judeus também sofriam muito preconceito, né, dos cristãos, e em geral os judeus sempre estiveram ligados a atividades comerciais, né, ao trabalho e assim por diante, e outros setores marginalizados da Europa Ocidental nesse período vão então começar a viver fora dos feudos, dando origem ao artesanato, ao comércio e logo depois aos bancos, né, e assim por diante. Bom, seguindo aqui nós temos um problema de sucessão na nobreza feudal, que é o seguinte: como a Europa estava agora superpovoada com esse crescimento demográfico, não havia terras para todos os nobres terem aquele benefício, então, que era a cessão do suzerano ao vassalo, distribuindo essas terras, então, para toda a classe, para toda a nobreza. Isso vai fazer com que muitos nobres, então, principalmente aqueles não primogênitos, ou seja, os que não eram filhos mais velhos, sucessores diretos, ficassem sem terras, sem posses.
começa então a despertar um sentimento de expansão, ou seja, de que havia então uma necessidade de expandir o território europeu buscando conquistar novas terras. Tudo bem? Ora para a agricultura, ora para a formação de novos feudos que estavam em crise nesse período. Nós vamos ter um desenvolvimento comercial muito grande, principalmente na região do norte da Alemanha, ok? No Mar Báltico, também no Mar do Norte, vai começar a haver ali um intenso fluxo comercial que vai ligar os mares do norte ao Oceano Atlântico, ligando o Mar Mediterrâneo, que havia sempre um risco muito grande de entrar no Mar Mediterrâneo, porque o Mar Mediterrâneo era um mar árabe, muçulmano, dominado desde o século VII pelos árabes, e nós já falamos isso nas outras aulas. Vai haver, então, todo um processo que vai gerar o que nós chamamos de cruzadas. O esgotamento produtivo, o esgotamento, a incapacidade de manter ou de aumentar a produção, junto ao excedente demográfico, ou seja, a um excesso de população na Europa, também somado aos nobres que não tinham terras. Junto com isso, houve o cisma do Oriente, que foi a divisão entre a igreja romana e a igreja grega, a igreja ortodoxa. Essa divisão causou um prejuízo gigante para o Papa, para Roma como um todo, e a igreja, então, entra nessa questão não só religiosa, a questão religiosa é fundamental, ela existiu e ela é importante, mas entram fatores políticos e econômicos junto com os fatores religiosos, que vão dar, então, ao Papa Urbano II a ideia de convocar a Europa cristã a invadir o Oriente Médio, a invadir as regiões árabes para reconquistar Jerusalém. Jerusalém estava sob posse dos muçulmanos desde o século VII, desde a época de Maomé, e os cristãos da Europa Ocidental então decidem reconquistar, retomar essa cidade. Para isso, não havia, obviamente, uma organização nem política, nem militar capaz de dar essa vitória aos europeus. Foram, no total, 8 batalhas. Vocês podem usar o mapa para entender um pouco dessas batalhas chamadas cruzadas. Dessas 8, nós tivemos, no máximo, 2 batalhas onde houve realmente um ganho significativo para a Europa. As demais, basicamente, ou não geraram resultado nenhum, ou foram totalmente massacradas pelos turcos e pelos muçulmanos. A superioridade militar e organizacional dos árabes, ela era muito superior à Europa Ocidental nesse período, tá? Então, coloquei algumas coisas aqui para vocês. O Concílio de Clermont é o documento que o Papa cria para convocar a Europa a lutar contra os árabes, chamados de infiéis. O Papa tem o interesse de retomar, então, o controle sobre a Igreja Ortodoxa grega e, obviamente, anexar novas terras, novos feudos ao poder europeu, tudo bem? Junto com essa ideia, obviamente, de que Cristo, o próprio Cristo, estava nas batalhas para vencer os infiéis, como eram chamados os muçulmanos, tudo bem? Eu vou fazer um resumo aqui de algumas das principais batalhas. Nós tivemos a primeira em 1096, que foi a Cruzada dos Mendigos, que foram basicamente personalidades pobres aí, que foram com a cara e com a coragem pelas cruzadas e, obviamente, foram massacrados pelos turcos e pelos árabes, tá? Nós tivemos no mesmo ano, durou um pouco mais aí de 3, 4 anos, a Batalha dos Nobres, aí claro, já pegando os normandos, né, os germânicos, se unindo ali com exércitos prontamente preparados, e aí foram então para essa segunda cruzada, que é conhecida como a Cruzada dos Nobres, tudo bem? Essa cruzada deu à Europa Ocidental a conquista de alguns territórios do Oriente, tá? Então nós temos o Reino de Jerusalém, ok? Passa a ser governado então por um cristão. E nós temos o Reino de Antioquia e os condados de Edessa e Trípoli. Ou seja, percebam que nessa segunda cruzada há uma conquista significativa. Os cristãos da Europa reconquistam Jerusalém e algumas outras cidades cristãs são estabelecidas então no território do Oriente Médio, tudo bem? Da região oriental. Durante esse período nós tivemos a formação de uma comunidade, de uma ordem monástico-militar, que é formada pelos Templários. Os Templários eram basicamente monges que lutaram nas cruzadas e defendiam então as terras conquistadas pelos europeus durante as cruzadas. Os Templários também, tem matéria na BBC Brasil sobre isso, eles são os precursores dos banqueiros.
eles vão fazer troca, o câmbio, né, das moedas internacionais naquele período, emprestando dinheiro a juros para os cristãos e assim por diante, cobrando impostos nas regiões conquistadas pelos europeus. Então os templários têm um papel importantíssimo para a criação do capitalismo, porque é daí que surge o conceito de economia monetária, de empréstimo, de créditos, de troca de moeda, câmbio e assim por diante, tá bom? Podemos dizer, sem medo de errar, que a segunda cruzada, a quinta cruzada, a sétima e a oitava cruzada não tiveram efeito nenhum. Ou seja, a Europa basicamente patinou e não conseguiu conquistar absolutamente nada. Tá? Então, metade das cruzadas a gente pode dizer que foram um fracasso total para os europeus. Tudo bem? Nós vamos ter uma cruzada extremamente trágica, né? Mas que não pode ser julgada, obviamente, fazem 800 anos que isso aconteceu, que foi a Cruzada das Crianças. Havia uma superstição nesse período de que as cruzadas só seriam vencidas pelos cristãos se fossem travadas por pessoas sem pecado. Então, é óbvio que essa sociedade é uma sociedade muito religiosa, né, muito teocêntrica, e por isso eles começam a pensar que o resultado, né, vamos dizer, a razão das derrotas contra os árabes era o fato de eles serem muito pecadores. E Deus então os castigava, fazendo com que eles perdessem, fossem mortos ou mesmo escravizados nas cruzadas. E foi então que surgiu a ideia de enviar aproximadamente 1000 crianças para as cruzadas, com a ideia fixa de que essas crianças estariam acompanhadas por Deus e que elas venceriam os árabes e reconquistariam todo esse território. Resultado que foi, eu dou risada porque é engraçada essa história, do ponto de vista, né, de você pensar como que alguém pensou em fazer isso, né? Essas crianças basicamente foram sequestradas pelos sarracenos e foram vendidas nos mercados de escravos do norte da África. É um período extremamente emblemático, né? Mas houve então essa cruzada que, se eu não me engano, foi 1212, tá bom? Nós tivemos a Cruzada dos Reis. Essa cruzada é interessante e ela está presente no filme Cruzadas. Quem não assistiu, por favor, assista. Tem na Netflix, tem no YouTube e tal. A Cruzada dos Reis, então, envolveu o Ricardo I, Ricardo Coração de Leão, que era um rei da Inglaterra, o Frederico, tá, I, que era o rei do Sacro Império Romano Germânico, e envolveu também um rei francês, não me lembro o nome agora, Filipe II, alguma coisa nesse sentido, que é um rei da França. Tá? Durante todo esse período, então, houveram algumas conquistas, de uma certa forma, para a Europa, que foi a cessão de Jerusalém por alguns anos, que foram a criação de alguns feudos, né, fora do território europeu, e, acima de tudo, a reabertura do mar Mediterrâneo para a Itália. Então, as cidades italianas, Gênova, Veneza, Pisa, né, Palermo, essas regiões começaram a estabelecer um comércio direto com os árabes, criando inclusive pontos de acesso na Ásia Menor e no norte da África, tendo então ali um vínculo direto com o comércio oriental. Eu acho que do ponto de vista militar e social, foi muito negativa as cruzadas, mas do ponto de vista econômico e da reabertura do mar Mediterrâneo, as cruzadas geraram um resultado extraordinário para os europeus, principalmente para as cidades italianas, que voltaram a crescer comercialmente, voltaram a se urbanizar, e a economia então passa a ser muito mais mercantil comercial do que rural, do que feudal. Então, por isso que nós temos a substituição do feudalismo pelo capitalismo, tudo bem? Termino essa aula falando do renascimento comercial. A partir daí, nós temos um amplo e dinâmico comércio, repito, feito pelas principais cidades italianas, Gênova, Veneza, Pisa, Palermo e assim por diante. Essas cidades vão fornecer para a Europa Ocidental marfim, tecidos, café, açúcar, frutas cítricas, arroz e especiarias em geral, como pimenta, como temperos, condimentos, e todos aqueles produtos fabricados na África, no Oriente Médio, perfumes, né, nas Índias. Esses produtos então passam a entrar no continente europeu com o monopólio dos árabes, dos turcos e das cidades italianas, tudo bem? Só que não para por aí. No norte da Europa nós temos o Mar Báltico e o Mar do Norte começando também a fazer uma ampla travessia de navegação pelo Oceano Atlântico, ligando então ao Mar Mediterrâneo, e nós temos também
um comércio muito intenso na região do norte da Alemanha, ali no Mar Báltico, que vai dar origem a algumas ligas. A Liga Hanseática é originada desse período, que são associações de comerciantes de longa distância. Então percebam que esses comerciantes eles começam a se especializar, são artesãos, são comerciantes, são banqueiros, que vão então se especializar no comércio de longa distância, comprando e vendendo produtos de várias regiões do mundo. Existia uma rota para o Oriente que foi criada no norte da Europa, passando pela região de Champagne, na França, e era uma rota terrestre. Essa rota foi muito utilizada pelo menos até o século XIV, dando origem às famosas feiras medievais. As feiras medievais aconteciam anualmente nas fronteiras dessas regiões, então os mercadores, comerciantes, os artesãos, os banqueiros, eles se fixavam 2, 3 vezes por ano, duravam algumas semanas, e essas feiras medievais reuniam produtos de várias regiões da Europa e do mundo, onde eram então fornecidos uma nova atividade econômica então que vai substituir o feudalismo na Europa. Ainda nesse contexto nós temos as guildas. As guildas eram associações de comerciantes, então era uma espécie de sindicato dos comerciantes dessa época. Eles basicamente praticavam o monopólio, combatiam a concorrência, controlavam os preços, se impunham em relação à igreja, porque a igreja condenava o lucro. Então todo tipo de lucro, principalmente atividade de crédito, de empréstimos de recursos a juros, eram condenados pela igreja, que condenava os juros, dizendo que os juros eram um abuso, né? Chamavam esse pecado de usura. E as guildas eram as organizações desses comerciantes. Do outro lado, do lado dos artesãos, nós temos as corporações de ofício. As corporações de ofício nada mais são do que a reunião de artesãos de um determinado burgo, de uma determinada profissão. Então você imagina lá o ferreiro, o tapeceiro, o padeiro, tantas profissões que surgiram no fim da Idade Média. As corporações de ofício, então, elas fiscalizavam os preços, fiscalizavam as técnicas pelas quais eram feitas, a qualidade dos produtos, faziam então um controle de monopólio, evitando concorrências desleais, tá certo? E dentro dessas corporações de ofício, você precisa entender que ainda não existiam fábricas, ainda não existiam indústrias. A unidade de produção artesã era a oficina doméstica, era uma oficina artesanal, normalmente dentro da própria casa desses artesãos, desses burgueses. Essas oficinas, elas eram divididas entre os mestres, que eram os donos do espaço, das ferramentas, da matéria-prima, os oficiais, que eram trabalhadores que já tinham tido uma experiência grande, mas que ainda prestavam conta aos mestres. Nós tínhamos os aprendizes, que em geral eram os filhos desses oficiais ou desses mestres que estavam ali desenvolvendo-se na profissão. E nós tínhamos ainda os jornaleiros. Os jornaleiros eram aqueles trabalhadores que recebiam um salário por uma jornada de trabalho nos períodos de crescimento. Então imagina que houvesse uma demanda muito grande por produtos, então esses mestres contratavam jornaleiros para trabalharem por jornada. Acabava aquela demanda de jornada, aqueles jornaleiros iam para outras oficinas, para outras regiões em busca de trabalho. E tudo isso deu origem então a essa burguesia que basicamente pode ser composta por comerciantes, artesãos e banqueiros, oriundos dos servos, oriundos dos judeus e de outras classes marginalizadas. E que agora vão começar a se tornar uma classe econômica extremamente forte, fazendo frente à nobreza, fazendo frente à igreja e assim por diante nas aulas que nós veremos nas próximas aulas. Tudo bem? Termino aqui, espero que você tenha entendido. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, você que não é inscrito, indica aí para os seus colegas. Até a próxima aula, valeu!